testemunho é a chave para a nossa fé. Então, qual é a dica dessa lição de hoje? O que a gente vai aprender? Conscientizar-se da importância do testemunho pessoal para também despertar a fé daqueles que ainda não conhecem Jesus. Ou seja, a gente tem que sempre estar pronto para dizer como nós éramos e como nós somos agora, devido a Jesus Cristo ser parte da nossa vida e ser a pessoa mais importante da nossa vida, não de termos uma religião, de sermos dessa ou daquela igreja, isso não ajuda em nada. Aliás, mais atrapalha realmente o nosso testemunho, dizer que eu sou de tal igreja, eu sou de tal seita, ou de tal... Não. A importância de nós sermos claros e afirmarmos que nós um dia não éramos nada, mas aceitamos a Jesus. Então, isso pode despertar na vida dos nossos amigos a vontade também de conhecer esse Jesus. Outro alvo é sentir amar aqueles que ainda não são salvos. Por quê? Isso nos faz, o Edu está entrando, isso nos faz realmente a amá-los e falar de Jesus a ele, testificar de Jesus a ele. E depois, por último, agir, empenhar-se para que outros também conheçam o Evangelho da Salvação. Ou seja, a nossa vida toda, ela é um testemunho daquilo que Cristo fez na nossa vida. Edu, entrou? Entrei. Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom. Então, bem-vindo com a gente. Estamos apenas falando qual é o alvo da nossa lição ainda. Então, como introdução, o apóstolo João nos mostra 4 evidências que a gente vai ver nessa manhã. Os testemunhos de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e que tem em seu domínio a vida. Durante todo esse capítulo 5 que ele nos fala, né, ele nos apresenta Jesus como fundamento da nossa confiança em Deus. Esses versículos 1, 5, 10 e 13. Ou seja, Deus afirmando que realmente quem tem o Filho dele tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Então, isso é importante a gente deixar claro para nós, porque muitos dos nossos amigos falam que conhecem Jesus, que vai para o céu, mas não, o fato de conhecer a Jesus não leva ninguém a Deus. Nós temos que ensiná-los que nós temos que tomar uma posição pessoal. Ou seja, além de conhecê-lo, entregar a nossa vida a ele. Então, isso é importante. E a gente vai ver nessa lição que o testemunho é a chave para a fé. E a gente começa a ver no primeiro ponto que o testemunho que é o batismo na água. Veja, essa cena, ela mostra algumas coisas interessantes, né? Primeiro, que os pintores renascentistas, católicos, Michelangelo, Picasso e outros, sempre que mostra o batismo de Jesus, não sei se vocês repararam, mostra Jesus num lugar seco e alguém jogando água na sua cabeça. Primeiro que Jesus foi batizado no Rio Jordão e João, como era costume na época, que batizava os que se arrependiam, ele realmente mergulhava a pessoa na água para dizer que, olha, ele está nascendo com nova vida. Esse é o significado do batismo para nós. Mas eu pergunto para vocês, Joilson, Jesus precisava ser batizado? Não precisava. Por quê? Porque eu acho que, assim, como ele era o enviado de Deus, ele já tinha, né, como fala? Me fugiu a palavra agora. Ele já era consagrado, né, por Deus. Marcão, alguma dica? Por que Jesus não precisava ser batizado? Ou Simone? Na verdade, precisava, né? Ele veio aqui e tinha que passar por tudo que a gente passou, né? E assim, questão de testemunho. Dá o exemplo, né? Dá o exemplo. Dá o exemplo. Sidney, o que você acha? Se todo mundo falar um pouco aí. Fala aí, Sidney. Eu acho que ele se batizou para mostrar para
para aqueles que estavam ali junto com ele, né? Que ele não era diferente de ninguém. Edu, qual a sua opinião? Então, Jesus ele veio cumprir a lei, cumprir toda a justiça, então como um testemunho, né? Ele por si não precisava, mas para testemunhar e para cumprir a justiça de Deus. Verdade. Veja que, eu nem vou perguntar para a Tati, depois a Tati completa, que Jesus realmente não precisava ser batizado, gente, porque ele não tinha pecado. E o batismo de João, na época, quando João batizou Jesus, era um batismo do quê? Arrependimento. Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa, tanto é que quando Jesus veio para João batizar, ele falou: ô Senhor, eu que deveria ser batizado, o Senhor veio a mim? Ou seja, João sabia quem era e que não precisava ser batizado, porque não havia pecado nele. Jesus não era pecador. Apesar de ter nascido homem, ele continuava sendo Deus. Mas aquilo que vocês todos falaram, Marcão, Simone, Edu, Sidney, os Wills, é que ele quis dar testemunho. Veja que no batismo vai acontecer alguma coisa. Vocês estão vendo aí uma pomba, né, que o pintor fez aqui, muito legal. Desceu sobre ele nesse instante o quê? Quem sabe? O que desceu sobre Jesus? O Espírito Santo. E mais importante, uma voz de quem? De Deus, né? Que estava dando o seu testemunho, dizendo o quê sobre Jesus? Quais são as palavras que Deus disse nesse instante do Espírito Santo sobre ele? Quem sabe? Este é Esse é meu filho O amado, Cordeiro de Deus, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu em que não há pecado, não é algo em assim. quem eu tenho prazer. Isso, Lembra? prazer. Isso. Então, o testemunho do Pai de que este Jesus era o seu filho amado. Então, veja que o testemunho de Cristo no batismo, além de dar-nos, vocês comentaram, o exemplo para nós sim, temos que nos batizar de que eu realmente arrependi dos meus pecados e estou convertendo a minha vida, estou nascendo de novo. É um testemunho público. Pergunto para vocês, o batismo salva? Quem quer responder? Não. Sidney. Não salva? Não. Não. E se a pessoa aceitou Jesus? A pessoa aceitou Jesus e não foi Aceitar batizado, Jesus é outra coisa. mas não foi batizado, morreu, vai para o céu? Vai, Por quê? vai. Porque o batismo, ele é uma ordenança. Mas é lógico que se você aceitou Jesus há algum tempo, você crendo, você se batiza, porque é uma ordenança. Você entende que você está cumprindo o que o Senhor deixou. Agora, você, igual o ladrão, você aceitou, não deu tempo, é lógico que você é salvo, porque você creu. Precisa crer. É isso aí. Então, olha, é importante você saber disso. Batismo não salva. E tão pouco, como alguns falam, ele não é um complemento daquilo que você fez. Não é batismo, não é, aceitar Jesus mais batismo, como alguns afirmaram, mas não foi batizado, então... Não. Mas o verdadeiro salvo, aquele que entendeu que recebeu o Senhor, quer dar esse testemunho público. É um testemunho, você está dizendo para todos os seus amigos que estão ali, seus familiares, todo mundo que está te vendo, e principalmente Satanás e toda a sua hoste está vendo que você está testificando publicamente: eu aceitei esse Senhor na minha vida e estou dando o meu testemunho público. Esse é um dos testemunhos públicos que nós fazemos. E acho que todos nós aqui já demos esse testemunho, né? Que realmente ele é o Senhor da minha vida e eu entreguei a minha vida a ele. Então, esse é o significado do batismo, gente. Mas Jesus... Fala. Eu queria fazer uma pergunta. Como que é, Joilson? Fala, Joilson.
esse negócio de batismo pelo Espírito Santo, Isso que é a gente vê, outra coisa. é outra coisa, né? É, a gente até pode ver um dia isso. A questão é assim, quando é que o crente recebe o Espírito Santo? Quando Cristo entra nas nossas vidas, gente, quando eu aceito, o Espírito Santo passa a habitar no meu coração. Nesse instante, então eu tenho. A questão do batismo do Espírito Santo, o experimento de uma segunda bênção, não faz parte da salvação. A salvação é, se nós aceitamos Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Não tem como um crente salvo não ter o Espírito Santo. Então, a questão do batismo é um termo que nós não usamos no nosso meio, batizado com o Espírito Santo. Nós já fomos quando recebemos a Cristo em nossas vidas. O Espírito Santo passa a habitar nos nossos corações. Não tem como um crente dizer que é salvo e não ter o Espírito Santo. O que nós podemos depois é ser cheio do Espírito Santo, é buscar a plenitude e ser cheio para que Deus possa nos usar cada dia mais, que o Espírito Santo tome posse da minha vida para que eu possa testificar de Cristo. Porque lembra que Jesus, antes de subir ao céu, ele disse aos seus discípulos, eu vou para o meu Pai, mas vou enviar o quê? O Espírito Santo, que ajudará a fazer o quê? A testificar de mim. O Espírito Santo veio para dar testemunho de que Cristo é o enviado de Deus e que só Ele é o caminho, que Ele é o único que nos dá a salvação. A função do Espírito Santo é convencer-nos do pecado. É Ele que convence o coração do pecador, não são as minhas palavras. Eu dou testemunho de Cristo. Mas quem muda o coração da pessoa a converter para Jesus Cristo é obra do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é plena, total liberdade que ele tem de usar a minha vida conforme a vontade dele. Quanto mais eu procuro ser cheio do Espírito Santo, mais ele vai usar a minha vida. Eu não creio, a Bíblia não dá nenhum ensino sobre o que você disse, batizado no Espírito Santo. O termo batizado é um termo o mais usado pelos pentecostais hoje. Se você não for batizado, como não for batizado? Se eu aceitei a Cristo, eu tenho o Espírito Santo dele. Não existe crente sem Espírito Santo, gente. Existe, sim, aí a questão de diversos dons que o Espírito Santo nos concede para que a gente possa ser usado por ele em benefício do quê? Do corpo de Cristo. A uns o Espírito Santo dá-nos o poder de testificar ousadamente dele, de curar, de amar as pessoas, de ajudar, de falar em línguas. É um dos dons que o Espírito Santo dá, o dom de ensinar. São diversos dons que o Espírito Santo distribui ao corpo de Cristo, a nós que somos corpo, para que a gente tenha crescimento unânime. Todos conhecemos, mas a principal finalidade do Espírito Santo é demonstrar Cristo nas nossas vidas e das pessoas que ainda não o conhecem. Então, eu não creio em ser batizado no Espírito Santo. Já recebi o Espírito Santo quando Cristo entrou na minha vida. Agora, uns não dão vazão, não dão lugar ao Espírito Santo, porque, se eu for cheio do Espírito Santo, ele vai me chamar, eu vou ter que vida para ir lá para o seminário. Não. Cristo quer nos usar aonde estamos, gente. E o Espírito Santo nos ajuda nisso, e ele está em nosso coração. E se ele realmente não estivesse no nosso coração, nós estaríamos perdidos, desesperados sem Cristo. Conta para a gente agora, a Tati, o que você conclui do batismo, do mundo do testemunho que Cristo deu para a gente. Para, Tati, um pouco. O batismo é uma... Eu fiquei estudando, né, esses dias sobre duas coisas, né? Salvo, o que significa ser salvo,
né? E por que que Jesus se batizou, né? Quando a gente pensa nessa ordenança, né? Deus não falou para Jesus que ele tinha que se batizar. Né? O batismo, como ordenança para a igreja, veio depois com os apóstolos, né? E a gente tem o próprio testemunho de Paulo, né? Mas é um testemunho. E se a gente pegar a cultura antiga, na cultura hebraica, para você dizer que uma coisa realmente é fidedigna, tinha que ter no mínimo 2 testemunhas, né? E o que a gente aprende aqui no texto é que João deu 4 exemplos de testemunho para aqueles para quem ele estava escrevendo, né? De que Jesus realmente era o Filho de Deus, né? E aí ele vai explicando conforme o texto, e por isso que Jesus se batizou. E 2 coisas aconteceram no batismo de Jesus, né? Um é o testemunho de Deus e outro é o ministério público de Jesus, né? E porque a partir daí O início, né? Jesus depois foi para ser tentado, né? E é interessante que o texto de Lucas, não sei se vocês acompanharam os textos, né? É importante quando a gente pega os outros textos, né? Logo após o batismo, vem a genealogia de Jesus no livro de Lucas, né? Testemunhando de que realmente ele é filho de Deus e filho de Deus carnal também, né? Quando Deus, porque ele vai falando de que era filho de José e vai vindo toda a linhagem até filho de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, ele era filho de Deus das 2 formas, né? Como filho carnal, né? E como espiritual mesmo, aquele que João 3,16 depois vai descrever. Então, o batismo de Jesus, ele deixou para os próprios discípulos, que ele já tinha ali as pessoas que seguiram. E é interessante porque o texto fala que Jesus foi até onde João estava, né, para ser batizado, né? Não foi João que fez o apelo e Jesus foi lá, né? Foi Jesus que saiu de onde ele estava e foi até João, né? Por isso que João se assustou, né? Falei, o que você está fazendo aqui, né? Eu que tenho que amarrar, não sou digno, né? Nem de abotoar a sua sandália, que dirá te batizar. E Jesus falou, não, isso é para que sirva de testemunho de quem ele era, porque ali ele ia começar o seu ministério como Messias. O que acontecia com os gnósticos, a nossa lição fala, é que eles falavam que Jesus só passou a ser o Cristo a partir do batismo, né? E João vai dizer que não, né? E é bem interessante essa fala aí, porque foi exatamente essa pergunta que eu fiz para mim, né? Eu falei, mas Jesus não precisava ser batizado? E aí a gente tem que procurar outros textos que vão dar testemunho de que realmente Jesus era filho de Deus, né? O enviado, né? O Cristo, Messias, ungido. É isso. Ou seja, 2 coisas aí. Uma que Jesus realmente não precisava, mas ele quis dar o testemunho dele para ficar, para nós que somos discípulos dele, fazer o mesmo. Primeiro. A outra, mais importante, ou tão importante igual, é que Deus, o Pai, através do batismo do Filho Jesus Cristo, ele dá o testemunho, este é o meu Filho amado. E João, que estava presente, ele diz que viu a pomba descendo, o Espírito Santo descendo como em forma de uma pomba sobre a cabeça dele, dizendo, olha, o Pai realmente testificou que ele era o Cristo, o Filho amado. E diferente do que os gnósticos falam, que a Tatiana falou, é que eles creiam que aí Cristo entrou em... Tati, liga o seu microfone. Liga o seu microfone, Tati. Eu não estou ouvindo. Tati, liga o seu microfone. Então, aí. Lucas vai dizer, eu cliquei, mas não ficou. Lucas vai dizer que essa pomba era em forma corpórea, né? E Lucas fez uma investigação ali para perguntar, para ver se era pomba, como é que é essa questão da era pomba. forma corpórea, porque a gente ouve também no texto, não dá muito a entender como forma de pomba. Poderia ser ali uma nuvem, alguma coisa assim. Mas Lucas não. Lucas vai dizer que realmente uma forma corpórea de pombo, né? Ou de um pássaro parecido com pombo, né?
E essa é uma parte da história de Jesus que os 4 evangelhos relatam. A gente sabe que nos evangelhos, algumas, principalmente no de João, né, não tem muitas histórias que aconteceram com Jesus dos 3 sinóticos, né? Mas até João ele vai citar, né? Porque justamente ele estava ali presente provavelmente. No segundo testemunho, gente, depois do batismo, a gente vai ver o testemunho da crucificação. Deixa eu voltar lá no nosso slides. Deixa eu ver o primeiro. A gente já passou. Testemunho do batismo já foi. Então, no batismo é o testemunho da manifestação pública de Jesus. Olha lá. Primeiro a Israel, porque estávamos ali todos os judeus, tá certo? Todos os seus discípulos eram judeus, e ele estava com João Batista, que era judeu, e todos os seus discípulos. Então, a manifestação pública de Jesus, primeiramente, em Israel. Então, ali não tinha nenhum gentil, não, a Bíblia não comenta que tinham, porque eram todos judeus ali. E depois ao mundo todo, tá certo? João 32, 34 fala que o evangelho depois veio a todos, não só aos judeus. Mas o segundo testemunho é esse que eu mostro para vocês, a crucificação de Jesus. Por que Jesus, a questão do sangue, né? Do sangue dele. E realmente a gente vê que aparentemente, esse de azul ali, à direita, à esquerda de Jesus, seja João Batista, era o único discípulo que participou e viu tudo. João Batista não, pastor João. Não, João Batista, João Batista já tinha perdido a cabeça, né, coitadinho? Já tinha perdido a sua cabeça. Mas João, o que nos escreve essa carta, ele esteve presente, o único discípulo que esteve presente ali, pelo menos é o que se diz a Bíblia, né, na crucificação de Jesus. Então, o testemunho da crucificação. Tem uma frase aí desse escritor do século XIX, eu não conheço, não sei se a Tati conhece, Caffin, mas ele fala que foi um sacrifício mais que humano, mais que angélico, foi divino, porque Cristo era Deus, gente, dando a sua vida por nós. Então, o Cordeiro de Deus. Eu lembro do texto de João também, que escreveu, que João Batista, com seus discípulos, quando vê Jesus andando com seus discípulos, de longe ele reconhece, e ele fala uma frase muito interessante. João Batista, não João. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista realmente reconheceu em Jesus que ele era o enviado para nos salvar. Pergunto, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que ele derramou o seu sangue? Marcão, por quê? O que você acha? Os nossos pecados, né? Sim, mas mas por que ele derramou o seu sangue? Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu tirar o share, voltar para a gente. Stop share, ok. Vamos bater um pouco. Não é porque o sangue ia purificar, que purificava as nossas vidas, será? Isso? Também, quem mais? Sidney, sabe por que Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz? Eu creio que é para purificar os nossos pecados, né? Sim. Edu, o que você diz? Então, sem derramar, né? Tinha que pagar, né? Tinha que pagar o preço. Nosso preço, né? Simone, o que você diz? Por que Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz? Porque eu penso assim, né, que era uma lei já antiga, todo sacrifício, toda oferta deveria de ter o derramamento de sangue. Então, Jesus foi a nossa única oferta para a remissão dos nossos pecados, né? Igual era na época de Moisés. Então, aquele aroma que subia para o Senhor, perdoando os nossos pecados, quando eram sacrificados animaizinhos. E aí o Senhor foi o nosso único sacrifício, né?
A nossa Verdade. única Veja sangue. que todo o Velho Testamento fala de sangue, e quando você pecava, você tinha que fazer um sacrifício de sangue lá no templo, lá o sacerdote ungia com sangue, você levava um carneiro, um bode, uma ovelha, uma rolinha, sei lá, depende da sua posse, você levava um animal para ser sacrificado para apagar o quê? O seu pecado. Mas ele apagava ou só encobria? No Velho Testamento, o sangue dos animais não tinha o poder de apagar o pecado, mas de encobrir. O único que se fez Cordeiro de Deus, tá certo? E que todos vocês falaram, é verdade. Ele deu a sua vida e o seu sangue foi derramado, agora com uma outra conotação. É o único sangue que nos purifica. O pecado não encobre. O sangue de Jesus não encobre o nosso pecado. Ele fez o quê? Purificou-nos dos nossos pecados, nos fez limpo. Essa é a diferença do sacrifício do próprio Filho de Deus, de uma vez por toda, diz a Bíblia. Não precisa mais sacrifício de sangue. Por isso, a partir da morte de Jesus, o sacrifício de sangue, para nós, não tem validade nenhuma mais. Mas os judeus que não aceitaram Jesus como Cristo, como enviado, continuaram sacrificando até os anos... Quem lembra? É o exílio à Babilônia, né? Não, os anos 70 lá, né? Até então, acabou o Depois que tempo. restaurou o templo, né? Então, até depois da morte de Cristo, porque os judeus não aceitaram como Cristo vendo e morreu na cruz pelos nossos pecados. Eles continuaram sacrificando animais até os anos 70, quando o templo é destruído por completo e não foi feito mais. Então, hoje, o judeu não faz mais sacrifício de sangue porque não tem o tempo. Mas para nós que entendemos que Cristo veio e deu a sua vida, derramou seu sangue para nos purificar o pecado, é uma vez por toda. Cristo morreu, cessou a necessidade de nós ir lá fazermos um sacrifício. Quem fez o sacrifício foi Cristo no nosso lugar. Olha que interessante. Ele pagou todos os nossos pecados. E o próprio João, que escreve essa carta, lembra lá de 1 João 1, 7, 8 e 9? Se nós o quê? Confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Cristo pagou com a sua vida uma vez por todas. Nenhum animal tem que ser sacrificado mais, porque ele, pessoalmente, se fez sacrifício pelos nossos pecados. Olha que interessante. E é interessante, Então, pastor, quando a gente pega a tradição judaica, né? Você tinha o Holocausto, né? Que era lá o livro de Levítico, ele vai explicar que nem a Simone falou, né? Todas as tradições com relação a isso. E Jesus se fez esse cordeiro, né? Por isso que ele fala o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque para o judeu tinha que ser um cordeiro sem mácula, ou seja, sem pecado, né? E esse cordeiro ele era oferecido uma vez por ano para tirar o pecado de toda Israel, porque havia os outros sacrifícios que eram por clãs, né? Vamos dizer assim. Se fulano pecou, vai lá e leva a oferta de cereais e a oferta. Mas quando havia a oferta, que era uma oferta anual, essa oferta, então, ou era um animal de um porte grande, né? novilho, né? Ou o novilho, né? Esse cordeiro, que é essa similaridade que a gente tem com Jesus, né? Essa analogia de que era um cordeiro sem mácula. E aqui é interessante porque fala assim: porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar, né? Então, é exatamente esse sacrifício de Jesus no meu lugar. Esse entendimento a gente tem que ter. É no meu lugar, no meu lugar. E foi um sacrifício que foi para toda a humanidade, né? Que era o propósito de Deus desde o início, né?
para toda Veja que humanidade. Todos Cristo se fôssemos submeteu, reconciliados com Deus. ele se submeteu voluntariamente, como o Cordeiro de Deus, que diz a Tati. Ele é o Cordeiro que realmente tira todo o pecado do mundo. Então, segundo o testemunho que a gente está vendo, que o João está falando aí, a questão do testemunho, né? O testemunho de Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, um testemunho para nós de que realmente ele morreu por todos os nossos pecados. E João, de novo, que está escrevendo, diz, eu vi, eu estava lá, eu vi o sofrimento de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, ele deu esse testemunho, e Cristo deu o testemunho também do seu sacrifício, que é suficiente para nos salvar e não precisa de mais nada. Ou seja, eu não tenho mais que sacrificar nada. Eu tenho que receber o sacrifício de Cristo e tenho que testificar aos meus amigos que ainda não conhecem, que muitos ainda estão fazendo o sacrifício das suas vidas, tentando fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Nada a gente pode fazer que possamos alcançar a salvação, a não ser a dizer que eu aceito a morte de Cristo no meu lugar. É isso que é aceitar a Cristo, é você aceitar que ele morreu por você e você aceitar essa salvação que é gratuita, não dá para entender, é de graça. Olha que o Senhor nos deu para que realmente a salvação para nós gratuitamente. E Paulo escreve muito isso, né, sobre a salvação de graça que nós recebemos dele. Então, esse Posso foi fazer realmente... uma pergunta, pastor, para o pessoal? Pode, claro. Que eu me fiz, na verdade, né? Vocês acham que quando a gente fala de salvação, é salvar do quê? Quem pode responder aí? Estamos salvos do quê? Popularmente, do inferno, né? Que a gente sabe. Para mim. Quem Tem mais? mais? Pode falar. É. Marcão e Simone. O Edu ia falar, mas depois ele fala. Diga lá. Fala, Edu. Nós estávamos condenados, né? A salvação é o passaporte, é a entrada para uma comunhão eterna com Deus, né? Estávamos separados, havia uma separação, e salvação é isso, é o resgate, é o passaporte de entrada para a comunhão eterna com Deus. Sidney? Desculpa, ficou travando aqui, eu não entendi. Estamos o sangue de Jesus nos salva do quê? Ele veio para nos purificar, né? Salvar os nossos pecados. Vai lá, pastor, conclui aí. Não, fala o Marcão, fala. Fala lá, Marcão e Simone. Pode falar depois. Não, é assim, eu acho assim que Deus tentou de tudo com o homem, né? No início. E, cara, só pisada na bola, os caras indo tudo pro inferno, na verdade. E aí veio a Jesus, né? Vamos falar de um modo simplista assim, e para dar o exemplo, mostrar as coisas, fazer os milagres, e mesmo assim os caras não entendiam, a gente não entendia. E, enfim, dizendo da salvação, explicando o que é, né? Como pessoa, mostrando para o povo o que é a salvação, e o povo não entendia. E até hoje, a gente, como ministros aí, como salvos, né? A gente tenta falar de Jesus, da salvação, e as pessoas não aceitam, né? Muitos não aceitam. Mas, enfim, aí a salvação, o que é? É você entender o plano de Deus que ele tem desde o início para o ser humano, que ele fez, a sua imagem e semelhança,
e estar com ele, né? Num plano final, que desde o início era esse, né? Então, esse que eu entendo que é a salvação. É você ser salvo, estar com ele Eu ouvi umas novamente. pessoas, você falou, né, Marcos, o Joilson, né, do inferno. O inferno você só vai depois de condenado. Né? Então, a salvação, quando a gente pensa em salvação, a gente tem que voltar lá no Gênesis. Né? O pastor pode corroborar aí junto comigo. Né? A salvação, gente, é a salvação da condenação eterna. Isso, do pecado eterno. Então, o Pecado que nos Jesus levava... é da condenação eterna. É o que esse mundo depois, né, vai tá condenado, não é isso que a gente aprende? Então, essa salvação o Sidney falou um pouquinho sobre isso, tá? O Edu falou sobre isso, né? Estávamos condenados. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, né? Estávamos condenados, né? Por quê? Porque nascemos num mundo corrompido, né? Então, a sentença para a corrupção é o inferno, a sentença para a corrupção é o inferno, né? E Jesus, o sangue de Jesus nos livrou, claro, do pecado, mas você deixou de pecar depois que você aceitou Jesus? Não. Né? Estamos salvos, selados, como Paulo fala, né? Da condenação deste mundo. Né? Quando Jesus vai falar, vem vocês, né? Vocês foram lavados no meu sangue. Né? Então, é uma questão de... a justiça de Deus, né? Romanos, tem que ler Romanos, né? Que é o Evangelho da Salvação. Porque é essa condenação eterna. Então, estamos nesse mundo, continuamos pecando, né? Mas temos a garantia de que no final dos tempos não estamos condenados, né? Junto com este mundo, Satanás. Somos salvos da morte eterna. Lembra Isso, da condenação eterna, lembra que é a morte eterna, que é a segunda morte, né? Que é a segunda Se nós não morte. tivermos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, estamos condenados a morrer para sempre. Mas como nós aceitamos a Cristo, lembra que nos deu uma nova vida. Então, essa é a esperança que nós temos, de viver eternamente com Ele, não morrer eternamente. E essa é uma pergunta que o não crente, quando a gente vai evangelizar, a gente teve um curso de evangelismo esse fim de semana com a Cruzada Estudantil, né, as formas novas de evangelismo, e é uma das perguntas que uma das temáticas foi feita, mas eu sou salvo do quê? Né? Porque a gente prega a salvação, mas salvo do quê? Né? E aí a gente tem que ter esse... condenação eterna, é verdade. Né? Que é da condenação eterna. Né? Isso aí. Então, essa salvação é que nos garante, é que nos dá certeza, juízo, que nós vamos estar com o Senhor. Né? Essa é a certeza. Tá bom? Eu só queria polemizar um pouquinho. Fantástico. Porque é uma pergunta que a gente tem que saber para responder quando a gente vai evangelizar as pessoas. É uma coisa que eu sempre tive dúvida. Ouve. É verdade. Da condenação eterna, porque nós estávamos, né? Quem não tem a Cristo está condenado a morrer eternamente, a segunda morte. Nós nos livramos dela. Quando aceitamos a Cristo, nós vamos morrer aqui como pessoas, mas temos a certeza de viver eternamente com Ele. Então, o pecado leva à morte, mas Cristo leva à vida. Então, do que Cristo nos libertou? Da morte e do pecado. Isso aí. Obrigado, Tati. O terceiro testemunho, nós estamos vendo o testemunho para a fé. Vimos que o testemunho de Jesus, que Deus deu do seu Filho no batismo, vimos o testemunho de Jesus na crucificação, que ele morreu por todos, ele se deu voluntariamente para morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O terceiro testemunho que nós vimos no batismo de Jesus, que é o Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo é testemunha desde o início do ministério de Jesus. Quando Jesus foi batizado, ele estava ali presente, vendo o Filho de Deus, tá certo? Sendo batizado. E, de fato, o papel principal do Espírito Santo, qual é? É dar testemunho de Cristo, gente.
Lembra que quando Cristo, antes de subir aos céus, ele falou, ele virá e dirá tudo aquilo que eu fiz. Ele afirmará de novo, né? Ele que testifica que realmente tudo que Cristo fez é verdade. Então, o Espírito de verdade, porque o Espírito Santo não pode mentir, porque ele é Deus. Deus mente? Não. Então, João deixa bem claro isso, que o Espírito de verdade, que afirma que Jesus é o Cristo, que ele foi batizado, que ele morreu, e o Espírito Santo que convence o pecador que ele precisa receber a Cristo. Quando você fala de Cristo a alguém, o Espírito Santo está ali do teu lado para convencer a pessoa. Não são as minhas palavras que convencem. Muitas vezes a gente fala de Cristo a alguém, a pessoa não toma nenhuma decisão ali, mas o Espírito Santo continua falando no coração da pessoa. E quando lá na frente você vai ver o testemunho daquela pessoa, lembra quando você me falou de Cristo? Eu não decidi na hora, mas depois... Então, gente, vale essa dica para vocês. Muitas vezes você vai falar de Cristo a alguém, vai dar um testemunho de Cristo a alguém, a pessoa não se manifesta nada. Você fica, às vezes, meio chateado. Não se chateie com isso, porque é obra do Espírito Santo mudar o coração da pessoa. Não é você que muda o coração dele. Mas a nós cabe falar, dar testemunho. Então, é importante isso a gente ver, porque essa lição vai falar sobre o testemunho. Que o testemunho é que leva outras pessoas a concluir que Jesus realmente é o Salvador e precisa entrar na vida das pessoas. Então, o testemunho do Espírito Santo foi muito importante. Ele age para que o senhorio de Cristo seja pleno na vida das pessoas. É o Espírito Santo que nos molda, para que cada vez mais nós pareçamos com Jesus e que nós demos testemunho de que realmente Jesus é o Filho de Deus. É o Espírito Santo que atua em nós. Então, o testemunho do Espírito é muito importante hoje, porque é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do mal. Lembra que Jesus falou, ele virá, falará acerca da... Então, o Espírito Santo, força como algumas pessoas falam, mas é o poder, porque ele é Deus, Deus é poderoso. Não é força muito mais do que um poder. Ele é Deus, gente. O Espírito Santo que vive em nossos corações e que nos leva a testificar de Cristo. É o Espírito Santo que usa você, Júlio, Sidney, Edu, Marcão, Simone, Tatiane e a mim. É ele que nos leva a testificar de Cristo. Aliás, é a função dele, testificar de Cristo. Cristo enviou exatamente para que ele ajudasse-nos a dar esse testemunho acerca do seu filho. Alguém quer perguntar algo, comentar algo? Nós vamos para o último ponto. Estamos terminando já, quase 8h30. É que o meu relógio aqui eu vejo ele de ponta cabeça. Quem quer comentar? Marcão, você falou assim? Achei que você ia falar. Não quer falar. Simone, o que você acha do Espírito Santo hoje como testemunho de Cristo? Eu creio que é o que nos dá sabedoria exatamente na hora do testificar. E eu creio também que nem o pastor falou, né? A gente não ficar chateado quando fala de Cristo, né? E realmente não devemos, porque a palavra nos garante que ela não volta vazia. Então, eu creio que uma hora a palavra, aquilo que você falou, a pessoa vai ter uma situação, e ela vai se lembrar. Amém. Mas é aquilo que a gente sabe, né, pastor? A decisão final ainda é da pessoa, né? Em crer, em querer, em aceitar a salvação, né? Como a gente não sabe quem vai, não está escrito na testa, assim, quem vai aceitar, quem não vai, a gente tem que falar todos, tá certo?
e deixar que o Espírito Santo haja na vida deles e eles também venham a querer aceitar a Jesus. Tati, quer Isso que a oração por uma pessoa que a gente vai testemunhar precede ao testemunho. Né? Quando a gente... É que estou falando porque está tão fresquinho o curso que a gente fez agora, né? Esse fim de semana, pena que pouquíssima gente da igreja participou. Que pena. Mas é a oração. Né? A gente teve até a dica, você quer falar de Jesus para alguém? Ore antes. Para quê? Para que o Espírito Santo vá preparando o coração. Quebrantando o coração da pessoa. Exato. Isso aí. E a partir, então, do nosso testemunho, essa pessoa pode vir. É muito mais efetivo, né? Vamos dizer assim. Amém. Por último, e não menos importante, vem o quarto ponto, que é o testemunho dos que creem. De quem João está falando aí? O testemunho dos que creem. Quem são os que creem? Quem é, Edu? Nós, né? Nós. Esse é importante. É o testemunho nosso, o testemunho dos que creem, tá certo? Então, é bom entender que a salvação não é uma invenção da nossa mente, mas uma realidade espiritual completa e definitiva na nossa vida. O crente pode ter essa segurança que realmente é salvo, porque tem a marca do Espírito Santo vivendo nele. E aí Paulo dá diversas dicas do salvo, que realmente é marcado, selado, comprado. O nome escrito no livro da vida, gente, isso é importantíssimo a gente ter essa certeza. E o livro da vida não é o rol dos membros da igreja, é o rol dos membros daqueles que aceitaram a Cristo um dia e decidiram amá-lo e viver por ele. Então, ter o nome escrito no livro da vida é a coisa mais importante para nós, que aceitamos a Jesus. E nós temos essa certeza, porque o nosso nome está lá. E daqueles que defendem que a salvação se perde, tem que acreditar que tem um anjo que tem uma borracha lá na mão, né? Assim, o Edu pecou. Pô, vai lá, apaga o nome dele. Aí, passa um tempo, o Edu se arrepende. Aí, Cristo chama, anjo, o Edu se arrependeu. Aí vai ao... Gente, quem crê na perda da salvação, crê que existe isso. Não existe isso. Deus dá algumas certezas para nós, de que realmente nós somos dele. Ele fala que o Espírito de Deus, junto com o nosso Espírito, testifica que somos dele. Nós sentimos isso em nós. O crente sabe que ele é salvo porque ele sabe do Espírito Santo no seu coração. Então, a segurança de salvação não é baseada em sentimentos. Isso a gente aprende lá, lembra das 4 leis, né, Tati? Não é sentimento, por emoções. Não é, porque eu chorei, emoção. Não, não é isso. Cristo muda a nossa vida e você sabe que você foi mudado por Deus. Haja visto o testemunho de cada um de nós aqui. Isso realmente mudou as nossas vidas. Então, não é sentimentos, não é circunstâncias, não é sinal de prosperidade, como alguns tentam falar. Se você aceitar a Cristo, você deixará de ter necessidades, as doenças vão desaparecer, você agora é filho do rei, que tem todo o poder, e você vai ser abençoado com muitas bênçãos materiais. Então, a Bíblia não fala em nenhum lugar disso. Aliás, Cristo, falando nos Salmos, ele fala o seguinte: no mundo tereis muitas farturas? Não, né? Tribulações. Mas tende bom ânimo, Cristo fala para a gente. Eu venci o mundo. E se nós somos dele, nós também venceremos através dele. Vencer o mundo não significa que você vai ganhar tudo. Você pode até perder a sua vida, mas quem perder, achará que viver para sempre com ele. Então, essa é a certeza que nós temos. Então, o testemunho dos que creem é importante, gente. E Deus deixou-nos esse legado para que a gente levasse adiante. Os anjos gostariam de vir testificar, mas eu não. Eu vou usar os meus filhos lá na terra e eles vão testificar dessa verdade, da salvação preciosa de Jesus Cristo.
Então, o nosso testemunho é importantíssimo, e a gente estar anunciando. E Deus quer usar cada um de nós para que a gente testifique do seu Filho amado. Então, aquilo que a Tati falou é importantíssimo. Você lembra de um amigo teu? Escreve o seu nome, bota na sua Bíblia, para que você possa sempre abrir a Bíblia. Eu aprendi isso na Bartimeu lá no passado. Escreve o nome do teu amigo, bota ali na Bíblia, que você vai ver a Bíblia todos os dias, você vai lembrar dele. E ao ver aquele nome, o que você faz? Ora por ele. Deus, salva o meu amigo. Agora, não adianta também só pedir e não testificar com a sua vida, que ele vai estar olhando para você, os seus exemplos, o seu amor por ele. Isso vai fazer diferença. E ele vai querer conhecer esse Cristo que você segue. Que Deus possa realmente, a gente poderia falar muito mais, né? Mas lamentavelmente o nosso tempo passa muito rápido. Não sei se é, acho que é de manhã só, de domingo de manhã, passa muito rápido, voa, né? Mas que Deus possa usar as nossas vidas a dar testemunho através das nossas vidas. Fale, ore e testifique. Não tenha plano de ganhar o mundo inteiro, você, mas uma pessoa. Deus diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Às vezes a gente faz plano para ganhar Santarém inteira. Vou ganhar. Rubão, fale lá para o barcão de Cristo para ele. Está ótimo. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Que Deus possa usá-lo, Sidney, Joilson, Edu, Marcos, Simone e Tati, e a minha vida, nesse dia e nessa semana, para que a gente testifique dele e ele seja conhecido de todas as pessoas. Tati, liquida aí a lição, porque já passamos 5 minutos. Eu espero que todos tenham lido a lição, né? Às vezes a gente deixa para ler um pouquinho legal. E acompanhar os textos, gente. Isso é muito importante para a gente construir este pensamento, né? E um dos trechos da nossa lição fala que a genuína fé em Jesus acontece na mente. Então, a gente tem essa certeza, gente, mas é uma coisa que vem do coração. Ela tem que estar na nossa mente, né? E só vai estar, e aí eu vou ter que falar, a gente vai ter que falar com o professor, né? Se a gente exercitar o estudo, né? E eu queria incentivar vocês a lerem realmente, né? Anotar, às vezes a gente pergunta, a gente não tem esse retorno. Então, façam isso, gente. Essas lições são preciosas para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Então, que Deus possa estar... A gente já está terminando, né? Essa semana a gente está relendo esses textos, porque vai falar do testemunho que nós temos que dar, né? E a nossa lição encerra dessa forma, né? A minha vida tem servido de bom testemunho? Né? É essa pergunta que a gente se faz e faz a vocês, para que a gente possa estar compartilhando, principalmente nos dias em que nós vivemos hoje. Amém. Alguém quer dizer algo? Fala, Júlio. Tati, outro dia você falou de uma Bíblia comentada e eu queria que você mandasse o nome para mim depois, no grupo. Acho que eu não sei, eu não lembro direito o nome, é King James, uma coisa assim. King James? Qual o tamanho da Bíblia? BKJ. O que é BKJ? Bíblia comentada. Tem várias, né, pastor? A gente tem várias Bíblias. Eu gosto de usar essa porque ela traz muito o original hebraico. E muitas traduções acontecem e acaba perdendo um pouco da essência do texto original. Então, é por isso que eu uso essa. Mas a gente tem várias, tem do Thompson, tem do Shedd, a gente tem várias Bíblias comentadas. Né? E aproveita a Black Friday essa semana, quem sabe uma com os preços melhores, porque são caras as Bíblias comentadas, infelizmente. Eu ia fazer uma pergunta para polemizar, não sei se todos estão com a Bíblia aí na mão, não? Está fácil? Abra lá em 1 João, o texto de hoje 5, o versículo 7. Quero ver como é que estão vocês. 1 João 5, 7?
Está aqui. Está aqui. Há 3 que dão testemunho. O Espírito, a água, o sangue, e os 3 são unânimes. Fantástico. Quem tem um texto diferente do versículo 7? É o 7 e Tem 8. Bíblias que tem um texto... tem gente que tem um texto diferente do 7 que você leu. Eu vou fazer um comentário rápido. O meu também é assim. O seu também É tá? NVI. A Deixa minha eu também, ver. NVI. Também Eu está também. assim? Também? Edu? Também. Bom, né? Mas tem uma Também tá outra tradução que eu vou ler para vocês. Ó. Essa é de quem é essa tradução? De Thompson. Olha o que ele diz no versículo 7. Pois 3 são que dão testemunho no céu. Os senhores não falam isso, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. O 8 diz, e 3 são que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Eu perguntei isso porque tem gente que tem a Bíblia com essa tradução, e essa tradução não consta de nenhum original do grego, pelo menos até o século XV ou XVII. Foi acrescentada aqui porque os copistas, lembra que na época não tinha imprensa, o cara copiava, e algum copista, depois que João morreu, lá não se sabe quando, colocou uma arestazinhas aqui nesse texto e acrescentou esse texto, que 3 dão testemunho no céu. Caça suas Bíblias aí, você vai achar a Bíblia que tem esse texto 7, que 3 dão Eu tenho uma testemunho. bem antiga, ó. Aqui Fala, tem. né? Essa é bem antiga. Essa é do Então, se Almeida, você aquelas achar bem esse antigas. esse texto não faz parte do grego no início. Ela foi acrescentada aí pela Idade Média, tentando defender a doutrina da Trindade. Mas a gente não precisa desse texto para a defesa da Trindade. Desde da formação do mundo, quando a gente conhece lá que Deus presente fazendo obra, façamos. Então, não era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas alguém acrescentou esse texto aqui. Então, Na Vulgata, pastor. A primeira Bíblia foi na Vulgata latina. Então, lá pelo ano 1200, não? Século XII. Foi acrescentado esse texto aqui. Então, se alguém tivesse... Ainda bem que vocês estão com a Bíblia mais... NVI é o Saião, né? Então, é baseado no texto hebraico. Mas tem ainda algumas Bíblias nossas, evangélicas, que constam... As antigas, do Almeida. Essa daqui é uma delas. Então, essa não faz parte do original grego que João escreveu. Ele não precisava defender isso, do jeito que está escrito aqui. Mas, de novo, vale a pena estudar a palavra, e é muito gostoso ver isso. Eu vi esse estudo de diversas gente que se confundem nesse texto e tentam defender a Trindade por esse texto aqui. E aí pega um testemunho de Jeová, que conhece bastante a palavra, onde é que você está baseando na Trindade? Esse texto Toma não faz chibatada. parte do original. Toma chibatada. Gente, é muito gostoso falar sobre a palavra de Deus, mas o nosso tempo se foi. Deus deu uma semana abençoada e alegre para todos. Estudem o próxima lição, vai falar aqui. Do que nós temos segurança. Fantástico. Deus abençoe a todos. Dê um domingo Amém. alegre. Amém. Deus abençoe. Bom domingo Abraço a todos. A paz a todos. Boa Um semana. abração a todos. Amém.